Ok? Muito bem. Nós vamos lá então, irmãos, vamos ver qual que é o tema do nosso treinamento de hoje. Nós vamos começar uma série de mensagens no nosso treinamento, falando a respeito de promessa. Eu até coloquei aquelas famosas caixinhas de promessa. A gente quase não vê mais isso, né? Eu sei que no tempo que eu me converti, era uma das ferramentas que a gente tinha para pedir para Deus falar conosco, era a caixinha de promessa. Eu acredito que a maioria aqui nem sabe o que é, né? Mas era assim, ó, tinha em formato de bolsinha, tinha em formato de caixinha, formato de casinha, tinha vários formatos. Que é na verdade o quê? Um monte de papeizinhos, exatamente daquele jeito ali, pequenininhos, dentro da caixinha de promessa. Só que é só promessa. Não tem correção, é só promessa. Então a gente fazia o quê? Orava e dizia, Deus fala comigo. Normalmente a gente usava, eu pelo menos usava, quando eu orava de madrugada. Aí aproveitava e tirava um versículo ali, é um versículo da Bíblia. Aí lia aquela promessa. E muitas vezes Deus falava com a gente através da famosa caixinha de promessa. Nós vamos nessa série de mensagens tentar desmistificar um pouco a questão da promessa. Porque eu percebo que tem algumas pessoas que frequentam a igreja e quando nós tocamos nesse assunto, quando nós falamos a respeito de promessa, eu percebo que às vezes algumas pessoas, elas ficam meio que numa sensação que elas estão em um meio em que elas não estão inseridas, que elas não fazem parte daquele assunto. Porque a gente começa a falar de promessa, dizer, olha, se Deus te deu uma promessa, se você recebeu uma profecia, Deus vai cumprir. Aí a pessoa está sentada ali e ela está pensando assim, ó, eu não estou inserido nesse grupo de pessoas. Por quê? Muita gente, talvez a pessoa até olhe por lá e diga assim, todo mundo aqui tem uma promessa e eu não tenho. Por que isso acontece? Exatamente por causa dessa mistificação sobre promessa. Uma ideia mística que o povo tem sobre quando Deus ele manifesta uma promessa para o seu povo. E por ter essa ideia mística, eu confesso para vocês que durante muito tempo dentro da igreja, eu também tinha essa ideia mística, que para Deus me dar uma promessa, para Deus manifestar uma promessa dele para a minha vida, teria que acontecer de uma forma estrondosa, de uma forma assim espetacular, quando na verdade não é necessário isso. Então nós vamos aprender, nós vamos tirar esse ambiente místico e tentar entender, aprender. Eu quero passar para os irmãos o entendimento de como que você compreende, de como que você recebe uma promessa na tua vida, amém? Então, como é um tema longo, nós vamos ter que fazer como uma série. Cada terça-feira nós vamos um pouquinho, vamos avançando e vamos dar tempo para você ir raciocinando, pensando, estudando na Bíblia, revisando os textos que nós vamos passar aqui, para você ter total entendimento que de repente você tem uma promessa, né? Mas você não percebeu. De repente Deus está te entregando uma promessa e você talvez não está notando que Deus está fazendo isso, amém? E vamos tirar da nossa ideia que só recebemos uma promessa quando alguém estende o dedo para nós e diz assim, eis que falo contigo nesta noite. É uma mistificação, né? É achar que Deus ele tem uma forma única de falar com seus filhos. Então nós vamos estudar durante várias terças-feiras aqui a respeito das promessas. Vamos entender o que é uma promessa da parte de Deus, amém? Vamos lá, pode passar o próximo. Muito bem. Toda promessa, preste bem atenção para você entender, tá? Toda promessa, ela é antecipada de um comprometimento da nossa parte. Então Deus ele nunca vai te dar uma promessa por completo na tua vida, sem que haja um comprometimento. O que Deus vai fazer? Deus ele vai te dar uma fagulha do que é a promessa, para despertar você, para tocar no teu coração, para você enxergar e perceber que ele tem algo a mais. Assim, só para você levar para o sentido assim, físico, para você visualizar o que eu estou falando. A primeira manifestação de promessa
de Deus na nossa vida é que nem o iceberg. Quando o navio está andando não, né? O navio não anda, né? O navio navega. Quando o navio está navegando no mar, e lá de longe os tripulantes eles veem um iceberg, o que eles enxergam? Eles enxergam todo o iceberg? Não. Eles enxergam só um pedacinho. Só um pedacinho que está flutuando. Agora, a parte maior é o que está mergulhada dentro da água. Amém? Não foi assim que aconteceu com o Titanic? Eles viram um pedacinho de gelo, mas na verdade o iceberg era enorme, era gigantesco, a ponto que causou aquele dano tão grande naquele navio. Então, quando Deus ele começa a manifestar uma promessa na nossa vida, Deus joga uma fagulha em você, para despertar você, para dizer para você: olha, eu tenho algo na tua vida, eu tenho um propósito, eu tenho algo a mais, eu quero te abençoar. E aí a pessoa ela vai começar a ir em busca dessa promessa. De que maneira? Através do seu comprometimento. Então toda promessa é antecipada de um comprometimento. Toda promessa requer de nós um comprometimento. Toda promessa tem junto com ela uma ordenança, uma ordem dada por Deus. Amém? Vamos para o próximo slide. Eu separei vários versículos bíblicos para você entender exatamente do que eu estou falando. Então vamos ler calmamente cada versículo desse. Primeiro deles, Isaías 1,19. Eu separei alguns, mas existem centenas deles na Bíblia, né? E é uma outra coisa também que eu quero que vocês entendam. Toda promessa, mais para frente nós vamos falar sobre isso. A promessa verbal, a promessa escrita e tantas outras manifestações de promessa na nossa vida. Mas tem uma coisa que elas têm em comum, tá? O que é uma promessa verbal? Ela pode ser através de uma profecia, em que a pessoa chega para você e diz: olha, Deus mandou entregar um recado para você, Deus mandou te dizer isso, mandou te dizer aquilo, certo? Então, a promessa ela pode ser verbal, ela pode ser escrita através da palavra de Deus, e tem outras formas de Deus manifestar a promessa. Mas todas elas têm uma coisa em comum: todas elas têm que bater com a palavra de Deus. Todas elas têm que ter alguma referência delas na Bíblia. Amém? Se não tiver algo que garanta, algo que avalize, algo que dê sustentabilidade à promessa, ela não é verdadeira. Ela não provém de Deus. Ela pode ser da carne e até pode ser uma estratégia maligna. Então, é por isso que toda promessa ela tem que ser examinada à luz da palavra de Deus. Senão ela não pode ser real. Amém? Então, isso elas têm em comum. Agora, nós vamos falar mais sobre isso mais na frente. Mas assim, ó, já antecipando. A promessa mais poderosa que existe, a mais poderosa que existe, não é a profecia. Não é. A profecia é a promessa mais espetacular que alguém pode ouvir, mas ela não é a mais poderosa. A promessa mais poderosa é aquela que está na palavra, e ela pode ter sido escrita por uma outra pessoa, mas ela pode alcançar a tua vida, e nós vamos aprender isso lá na frente, como identificar em algum momento da nossa vida que uma promessa escrita seja aplicada na minha vida. Amém? Inclusive eu quero, quando chegar nessa parte, eu quero falar sobre isso, e eu quero inclusive dar testemunho de algumas vezes em que Deus me deu palavras proféticas, promessas para mim, através da palavra de Deus, e como que eu tive um entendimento, a interpretação, que Deus estava me dando uma promessa através da palavra de Deus. Amém? Então, já que a palavra de Deus é a promessa mais forte que existe, nós vamos começar por ela. Para você entender que toda promessa requer de nós um comprometimento. É por isso que tem gente que tem promessa, mas a promessa não se cumpre. Parece que a promessa está encalhada, a promessa está patinando no barro e não vai para frente. Por quê? Porque está faltando a parte do ser humano. Toda promessa está relacionada com a atitude do ser humano. Amém? Então vamos ver alguns textos para comprovar isso que eu estou falando para vocês. Isaías 1,19 diz assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.
Aonde está a promessa? Comer o melhor dessa terra. Aonde está o comprometimento? Se quiserdes e ouvirdes. Então é uma promessa com comprometimento. Então se o camarada ele não quiser, e se ele não der ouvido a Deus, essa promessa para ele não tem validade. Pode alcançar outras pessoas, mas não vai alcançar ele. Ele não vai comer o melhor dessa terra. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos para o próximo. Salmo 23, que é o famoso Salmo 23, que muita gente gosta de falar, de ler, de mencionar. É o salmo mais conhecido, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cadê a promessa? Nada me faltará. Cadê o comprometimento? O Senhor é meu pastor. Se eu não me tornar uma ovelha do rebanho de Jesus, a promessa também não vai se confirmar na minha vida. É por isso que tem gente que menciona o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Falta tudo para ele. Por quê? Porque ele não é uma ovelha. Ele não se tornou uma ovelha. Então eu tenho que entender, irmãos. Eu não posso olhar para a promessa apenas que nem o iceberg que está flutuando. Eu tenho que mergulhar para saber ela na totalidade. Então eu tenho que mergulhar. Bom, se a Bíblia está dizendo que nada vai me faltar se eu for uma ovelha, eu tenho que ser uma ovelha de quem? Do meu pastor, o pastor Jesus Cristo, né? Se ele for o meu pastor, nada vai me faltar. Mas como é que é uma ovelha? Então eu tenho que ir em busca de entender como é que uma ovelha se comporta, como que eu devo me comportar. Porque tem gente que quer que Jesus seja o seu pastor, mas ele não é ovelha, ele é um cabrito, é um bode, né? É fujão, vive pulando do aprisco. Como é que vai ter o Senhor como pastor? Aí o que acontece? A promessa não se cumpre. Amém? Vamos para o próximo. Josué capítulo 1, versículo 6, que é parte do texto da nossa campanha. Diz assim, ó: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Cadê a promessa? Josué faria o povo herdar a terra que Deus havia prometido. Cadê o comprometimento? Seja forte e corajoso. Então você vê que Deus não descarregou uma bênção na vida dele do nada. Houve o comprometimento da parte dele. Irmãos, essa questão do comprometimento nós vemos até nos milagres que Jesus fazia. O cego estava gritando na beira do caminho: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus disse: tem um cego me chamando, traga ele aqui. Chegaram aí, cego: tenha bom ânimo, o mestre te chama. O que Bartimeu fez? Jogou a capa, ficou em pé e foi em direção que estava Jesus. Houve o quê? Um comprometimento da parte dele. Então, o nosso comprometimento, a nossa participação, o nosso envolvimento, o nosso investimento é o que mais garante as vitórias da nossa vida. Não adianta eu ser uma pessoa assim, coberta de promessas, de profecias, de revelações, mas eu não me comprometo com o que Deus está falando. Eu não dou o meu passo de fé. Eu não tenho a minha atitude. Amém? Então eu tenho que ter comprometimento. Se Deus está me dando uma promessa, eu tenho que acreditar e confiar, mas eu preciso me envolver. Eu preciso me comprometer naquilo que Deus está pedindo. Amém? Vamos para mais um. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, olha uma promessa verbal aqui, promessa verbal. Eliseu lhe mandou um mensageiro, nem foi o Eliseu, ele mandou alguém entregar uma palavra para Naamã, dizendo: vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Cadê a promessa na vida de Naamã? Você vai ser restaurado e limpo da lepra. Cadê o comprometimento? Mergulha 7 vezes no Jordão. Naamã queria fazer? Não. Por que Naamã não queria fazer? Porque Naamã, ele tinha uma mentalidade de algo místico. Ele disse assim: eu achei que o profeta sairia da tenda, se colocaria diante de mim, invocaria o seu Deus, faria um cerimonial na minha frente, né? Me rodearia, fazia um cerimonial, pegaria o óleo ungido, colocaria sua mão sobre a minha vida e eu seria restaurado da lepra. Ele tinha um entendimento, ele fez uma imagem do que o profeta Eliseu ia fazer. Quer dizer, mas a imagem dele era uma imagem mística.
Ele achou que havia um ritual para ser curado. E não houve. O que o profeta fez? O profeta, não sei se você conhece a passagem, Naamã foi buscar cura. E aí disseram para ele que o profeta Eliseu tinha poder, tinha unção para curar. Aí ele foi procurar o profeta Eliseu. Quando chegou lá na tenda do profeta Eliseu morava, avisaram, disseram: olha, Naamã está aí, quer ser curado, tal. Eliseu disse assim, mandou mensageiro, falou: vem cá, rapaz, o discípulo dele, vai lá e diz para o Naamã lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Mandou mensageiro. Mas esse mensageiro carregava o quê? Carregava uma promessa. Carregava uma promessa que requeria o que dele? Um comprometimento. Aí ele disse assim: não é do meu jeito, eu vou para casa. Aí um dos seus súditos disse assim: mas meu senhor, se ele te pedisse uma coisa extremamente difícil, o senhor não faria? Ele disse: eu faria. Mas então, se ele está pedindo uma coisa tão simples, apenas mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele foi lá, comprometido, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. Amém? Então toda promessa, o que antecede uma promessa é um comprometimento da nossa parte. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora nós vamos ver um exemplo que será a nossa base do nosso treinamento. Amém? Nós vamos trabalhar alguns dias em cima desse mesmo texto. Pode passar. Vamos falar de Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3, que fala de Abraão. Eu vou ler o texto. Olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Era uma bênção bonita ou não era? Era uma bênção bonita, poderosa e de um alcance extraordinário. Mas a bênção, a palavra que traz a bênção, ela começa falando de comprometimento. Amém? Então vamos ver lá, pode passar. Qual é o comprometimento? Comprometimento. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui está o comprometimento. Então quer dizer, para que todas aquelas palavras de bênção e de promessa que nós vamos ler agora, para que elas se tornassem realidade na vida de Abraão, era necessário ter o comprometimento dele. Quer dizer, irmãos, se ele não saísse da sua terra, deleta, esquece, apaga. Nada daquilo ia acontecer. Nada daquilo ia acontecer. Os anos iam passar, e você sabe que essa promessa, ela não nasceu em Abraão. Ela nasceu no seu pai. Nós vamos falar mais para frente disso. No Terá. A promessa começou no Terá. Só que a promessa no Terá, ela não era uma promessa tão extensa, com tantos detalhes. Ela é a ponta do iceberg. E o que Terá fez? Terá cumpriu com o que Deus tinha falado para ele? Não. Ele saiu da sua terra, de Ur dos Caldeus, e em vez de ir até Canaã, ele foi até Arã e ficou ali. Então a promessa nunca cumpriu. Ele teve uma vida frustrada. E Abraão, que era filho de Terá, ficou esse tempo todo acompanhando seu pai e tendo uma vida frustrada. Aí quando Terá morreu, Deus pega o quê? É como se Deus erguesse um pouquinho o iceberg. Deus ele começou a esticar um pouquinho a revelação da promessa para Abraão. Por quê? Porque Deus percebeu que com Abraão ele poderia falar um pouco mais a sério, porque Abraão estava disposto a se comprometer. Mas o que Deus diz? Olha, você tem que sair da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e ir para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ele nem sabia para que lado era, mas Deus ia mostrar. Então esse era o comprometimento. Agora, o que viria de promessa? Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Deus disse que ia dar um filho para ele e para Sara? Nessa passagem que Deus disse: eu vou te dar um filho? Não, Deus não disse.
disse, mas deixou entender. Não deixou entender? Mas ele não disse declarado. Ele não disse assim: olha, você e Sara vão ter um filho. Porque Sara era estéril. Deus não disse. O que Deus disse? Deus disse para Abraão, que ele teria uma descendência. É por isso que lá na frente eles acabam cometendo alguns erros. Certo? Por quê? Porque a promessa ainda não havia sido toda revelada. Estava ainda em processo de revelação. Deus ainda estava erguendo esse iceberg um pouco mais. É isso que às vezes acontece na nossa vida até hoje. A gente sabe que Deus tem um propósito na nossa vida, mas como ela não foi totalmente revelada, de vez em quando a gente comete uns erros. Esses erros de Abraão impediram que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele? Não, não impediram. Talvez atrasaram um pouco, né? Mas não impediram. Por que não impediram? Porque Abraão ele sempre soube voltar atrás e consertar o que estava errado. Você vai ver lá na folha de estudo, que eu vou apresentar para vocês aqui, vários erros que Abraão cometeu. Só que Deus, ele não é que Deus não leva isso em consideração. Deus ele sempre dá um jeito de proporcionar uma forma de Abraão não perder a promessa. Por que Deus faz isso? Porque havia comprometimento. É diferente do pai Terá. O pai Terá não é porque ele cometeu erros, é porque ele não se comprometeu. Deus disse, vai até uma terra. Ele parou em Arã e ficou ali. Abraão não. Abraão, Deus disse, sai da tua terra e vai até tal lugar. Ele pegou e foi. Chegou lá e cometeu alguns erros, que é muito natural para o ser humano cometer. Não é bom, irmãos, não é. Não vamos pegar isso como um mulher e dizer assim, não, o pastor disse que ele vai cometer erro mesmo, então fazer o que eu vou errar. Não. A gente tem que procurar fazer certo, esperar o tempo certo, a hora certa. Se Deus ainda não trouxe a revelação, toda a promessa que Ele tem para a minha vida, é porque não é o momento, ou porque eu ainda não estou buscando o suficiente. Então eu vou tentar descobrir mais, buscar mais, mas eu tenho que me cuidar para não fazer errado. Agora, se eu porventura cometer um erro, Deus não vai cancelar a promessa por causa desse erro, desde que eu esteja comprometido. Agora, se eu não me comprometo, aí não tem jeito. Olha só, eu recebi uma palavra profética antes de sair do ministério. Já mencionei aqui que o pastor, foi uma das poucas profecias diretas assim que eu recebi. Profecia verbal, eu recebi algumas, mas não assim. O meu tempo de ministério, 25 anos de convertido, eu acho que foi poucas profecias verbais, né? Não sei exatamente quantas, mas eu recebi algumas. Uma delas foi isso, que o pastor disse, olha, você vai ter um ministério forte, abençoado, uma igreja muito forte, mas muito longe daqui. Eu não esqueci nunca mais aquela palavra, mas já no começo do meu ministério eu tinha tudo isso? Não, eu tinha totalmente o oposto. Uma igreja fraca, uma igreja que me decepcionava, uma igreja que me dava suporte, eu só passava luta e problema. Só que eu me mantive comprometido. Eu não abandonei tudo, disse assim, não, já que não está acontecendo, larguei de mão, vou trabalhar, vou arrumar um emprego, porque aqui estou passando necessidade. Não, eu me mantive comprometido, porque eu criei que Deus tinha um propósito, tinha uma promessa da minha vida no ministério. Então eu me mantive comprometido com o ministério, eu não me afastei do ministério, em momento nenhum eu abandonei o ministério. Pastor, o senhor nunca pensou em abandonar? Pensei. O senhor nunca até chegou a dizer que ia largar a mão e sair fora? Também. Abraão não cometeu erros? Cometeu. Deus tirou a promessa dele? Não. Deus tirou a minha promessa? Não. Eu cometi alguns erros, mas eu me mantive comprometido. Eu me mantive comprometido. Como qualquer ser humano, a gente comete erros. A gente se antecipa, faz coisas erradas. Eu fiz várias coisas erradas, me antecipei algumas vezes, mas eu não saí do comprometimento. Deus disse, vai para o Rio Grande do Sul, vai pastorear. Lá no Rio Grande do Sul eu vim, estou aqui até hoje, estou aqui. Há 21 anos pastoreando no Rio Grande do Sul. Quer dizer, eu não saí do comprometimento. Amém? Estão conseguindo entender, irmãos? O que é ter um comprometimento com Deus? Então as promessas, elas não esperem que elas venham assim como uma enxurrada de revelação, né? É tipo, uma vez um jovem, Deus deu uma palavra para ele, na igreja, que Deus ia separar ele do ministério. E aí ele ficou eufórico, empolgado. Aí cada 15 dias ele me procurava. Pastor, irmão, o que será que Deus vai fazer? Como é que será que Deus vai fazer? Falei, irmão, calma, na hora certa Deus vai falar. Deus vai revelar, Deus vai te mostrar. O importante é que você esteja envolvido com o ministério, comprometido com o ministério. Amém? Outra coisa, às vezes Deus dá uma promessa para alguém na igreja, diz assim, olha, Deus tem um grande propósito na tua vida, né? Deus te separou, você não é um membro comum, Deus não te chamou para ficar no banco. Mas o cara nunca sai do banco. Por que será? Por quê?
Porque Deus ele só vai acrescentar um pouquinho mais a cada movimento meu. A cada movimento meu, Deus vai acrescentar mais. Ele joga um pouquinho, aí eu me movimento, ele joga mais. Eu me movimento, ele joga mais. O problema é que tem pessoas que recebem uma palavra profética, recebem uma promessa, mas elas não se movimentam. Elas dizem, não, Deus falou, eu estou esperando, pastor. Quem sabe um dia Deus me pega, me leva para algum lugar, faz a obra. Deus não vai fazer isso. Se Deus chegar para você e der uma palavra profética para você e disser para você assim, ó, eu vou te dar o dom de profecia, você vai ser um profeta. Deus não vai botar a primeira profecia na tua boca. É você que tem que profetizar. É você. É você que vai ter que começar a se movimentar. É que nem o dom de cura. O que tem de gente que eu conheço de crente, que está orando há 1, há 5, há 10, há 15, há 20 anos pelo dom de cura. E não recebeu. Por quê? Porque Deus não quer dar? Não, Deus até deu. Já deu. Se orou e pediu, você buscou intensamente, com dedicação, eu tenho certeza que recebeu. Mas aí eu pergunto o seguinte: por quantos enfermos essa pessoa já orou? Deus não vai dar. Sabe como é que Deus vai acrescentar? É quando a pessoa começa intensamente a orar pelos enfermos, orar pelos enfermos. Começa orando em casa pelos enfermos. Começa intercedendo na igreja pelos enfermos. Começa visitando alguém que está doente e orando por ele. E assim Deus vai acrescentando. Deus vai acrescentando. Daqui a pouco a pessoa vai chegar, vai impor a mão sobre alguém, a pessoa vai ser curada. Milagrosamente. A pessoa vai dizer, opa! Mas se eu não me comprometer, irmãos, isso funciona para promessa e funciona para dons espirituais. É que nem dons de língua. Pastor, eu estou orando para receber o dom de língua. Há quanto tempo, irmão, minha irmã? Já estou orando uns 3 anos. Então quero dizer uma coisa para você. Você já está perdendo tempo. Porque você já recebeu. Mas, pastor, eu oro. Quantas vezes você foi orar e teve uma sensação estranha e parece que alguma coisa mudou nos teus lábios? Ou alguma palavra saiu diferente? É só você pronunciar ela. Você já recebeu o dom de língua. Deus não vai pegar a tua língua e a tua boca e soltar as palavras de línguas estranhas. Não. É você que vai praticá-las. Se você sentiu a presença de Deus, tudo é por fé. Se você sentiu que é de Deus, recebeu, você não tem que falar. Você tem que orar intensamente e falar. A cada passo que você dá, Deus joga mais, Deus joga mais, Deus joga mais. Ele está, mas assim, ó, Deus ele está com uma vontade intensa de jogar mais. Mas não se mexe, está parado. Amém? Vamos lá, mais um só e já vou encerrar por hoje. Muito bem, vamos falar um pouquinho do comprometimento. Olha o comprometimento que Deus tinha para Abraão. Olha, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Qual que era o comprometimento dele? Primeiro, sair daquela terra. Por que era para sair daquela terra, irmãos? Tinha alguma coisa de errado naquela terra? Eu acredito que não. Não, porque a Bíblia diz que Deus ele quer salvar todos os seres humanos. Deus ele quer manifestar seu poder em todo que é lugar. Só que aquela terra onde eles estavam habitando não é o lugar onde Deus mandou Abraão ir. Então aquela terra naquele momento, por causa de Terá o pai dele, aquela terra era um símbolo de desobediência. Não foi para lá que Deus mandou eles ir. Por isso que Abraão tinha que sair daquela terra. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Se eu quero que uma promessa de Deus se revele de forma maior na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é consertar aonde está o meu ato de desobediência. Eu tenho que corrigir aonde eu estou desobedecendo a Deus. Se Deus mandou ir para um lado, eu não posso ir para o outro. Eu tenho que fazer o que Deus mandou e fazer. Ato de obediência. Segundo comprometimento de Abraão, saia da tua parentela. Deus não queria Abraão no meio dos parentes. Por que não? Porque predominava naquela família a idolatria. E Deus não queria a idolatria. Então Deus disse, sai da tua parentela. Abraão cumpriu exatamente o que Deus falou nesse quesito, irmãos? Sim ou não? Hã? Sim ou não, gente? Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Abraão cumpriu exatamente com esse quesito de sair da sua parentela? A Sheila diz que não, o Kleber diz que sim. Quem concorda com a Sheila, levanta a mão. Tá, para baixar. Quem concorda com o Kleber, levanta a mão. Quem não concorda com nada, agora levanta a mão. A Sheila está certa.
Porque Deus disse para ele assim: sai da tua terra e da tua parentela. Quando Deus disse isso, era para ele ir com quem para a terra prometida? Ele e Sara. Não mandou levar o Ló. Qual foi o grande primeiro problema que Abraão teve quando chegou na terra de Canaã? Foi com Ló. Foi com Ló. Deus já tinha alertado: sai da tua parentela. Mas ele não obedeceu. Esse foi um dos erros que Abraão cometeu. Ele teve como recuperar e salvar Ló? Não. Ló até enriqueceu, ficou rico, mas perdeu tudo. Perdeu tudo. Mais para frente, se der, fala um pouco mais sobre isso. Então, ele errou nesse quesito. Errou por quê? Por causa do imenso amor que ele tinha pelo seu sobrinho. A gente teria tempo, tem que ter tempo para falar mais sobre isso. Aqui é um histórico familiar, de um episódio que aconteceu na família deles, que gerou um trauma muito grande em várias pessoas da família. Foi por isso que Terá ficou em Harã, não foi para Canaã. Foi por causa de uma perca que ele teve. E Ló era o símbolo dessa perca. Então, quando Terá morre, Abraão ele se sente na obrigação de cuidar do Ló. Por isso que quando Deus disse, ele tem dificuldade de sair da parentela, ele leva Ló junto com ele. Irmãos, nem sempre, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, nem sempre os nossos parentes são maldição na nossa vida. Às vezes eles são instrumento de bênção na nossa vida. Só que às vezes, em alguns momentos, em alguns quesitos, eles não estão no mesmo comprometimento que nós. Então tem certo momento que a gente tem que ter atitude de, pelo menos em alguma área da nossa vida, não caminhar junto com eles. É claro que nem todos vão ter essa experiência que nem Abraão, de sair da sua parentela e ir para outro lugar. Ninguém está dizendo aqui que você tem que se desvincular dos seus parentes e não dar mais bola para eles. Não, mas às vezes, com relação ao nosso chamado e à promessa, você tem que entender que o teu comprometimento é um e o comprometimento deles é outro. Isso tem que preservar pela tua família. Então ame teus parentes, ore por eles, se relacione bem com eles, mas tome cuidado, porque pode ser que o teu comprometimento não seja deles. E se você não se desvincular deles, o que vai acontecer? Você não vai ter êxito. Vai acontecer que nem Abraão, vai acabar protelando mais a bênção. Mas tem mais. O que Deus disse? Sai da casa do teu pai. O que Deus disse com isso, irmãos? Que era para ele cortar o umbigo, tirar todo e qualquer tipo de vínculo que ele tinha com a casa do seu pai. Porque Deus tinha um grande projeto na vida dele, um grande propósito na vida dele, e esse propósito não se cumpriria se ele não tivesse esse comprometimento com Deus. Amém? Vamos parar por aqui. Amém? Semana que vem a gente dá continuidade em nome de Jesus. Quem entendeu até agora, diga amém. Fique em pé então para nós fazermos uma oração e abençoarmos a tua vida em nome de Jesus. Senhor,